Para nós cristãos, Jesus é a pessoa mais importante de toda a história da humanidade. E é comum que nós imaginemos como seria Jesus. Geralmente aquele cara bonitão, boa pinta, com uma túnica branca e uma faixinha vermelha atravessando o seu dorso. Mas será que isso procede? Será que essa é a imagem do Jesus real? Como será que Jesus viveu? O que ele fazia? Qual era a sua personalidade? E é por isso que eu trago aqui para vocês hoje 5 fatos sobre Jesus que talvez você não conheça. Então, sem mais enrolação, vamos logo ao que interessa. Roda a vinheta! Shalom Aleichem, meus queridos, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Hoje o Foca na Bíblia vem trazer fatos inusitados sobre Jesus Cristo de Nazaré, Cordeiro de Deus, filho de Davi. Então vamos ao fato número 1. Jesus não era carpinteiro. Quer dizer, não quer dizer que ele não tenha sido, ele pode ter sido também. Porém, o termo usado para carpinteiro é a palavra grega tekton, que pode ser traduzida tanto como carpinteiro como artesão. Ou seja, é uma pessoa que faz trabalhos manuais, é uma pessoa que trabalha com as mãos, né, com material pesado. E é provável que Jesus trabalhasse com edificações, com pedras. No Evangelho nós vemos várias vezes Jesus usando termos de construção, como pedra angular, alicerce, torre, a parábola da casa construída sobre a rocha, da casa construída sobre a areia. Ele fala também a respeito de cálculos que um construtor faz para edificar uma casa. Então, por conhecer bem essa realidade, é provável que Jesus tenha sido construtor. Mas é claro, você construir uma casa naquela época envolvia também madeira. Então era provável que ele também fizesse porta, janela, arado. Então o artesão é aquela pessoa que trabalha com manufaturas, com coisas que são construídas para facilitar a sua vida. Fato número 2. Jesus não era branco, loiro de olho azul. Bom, hoje em dia é difícil você encontrar alguém que realmente acha que Jesus fosse igual aquele cara que tá ali no quadro, né? Todo bonitinho e tal, tudo mais. Mas pesquisas arqueológicas recentes comprovam que os judeus da época de Jesus eram mais morenos e também eram mais baixinhos. Eles tinham a pele mais morena, até por conta do sol que faz aquela região. Hoje, se você for em Israel, você vai ver muitos judeus brancos, né? Muito brancos, até ruivos e tal. Só que esses judeus são os que vieram da Europa após a Segunda Guerra Mundial, muitos anos depois de Jesus. Tanto que se você for ver os nativos ali daquela região do Oriente Médio, eles têm sim a pele mais morena. E sim, eles usavam barba. Na época de Jesus, a barba era um sinal de virilidade, então era comum os homens usarem barba. E também era algo que distinguia eles dos outros povos, dos romanos, por exemplo, que tinham o costume de se barbear. E provavelmente muitos deles também tinham o costume de deixar o cabelo crescer. Talvez não como você vê no filme, porque o lance dos judeus, a cultura dos judeus é que os homens tivessem um cabelo nem tão grande quanto os de uma mulher e nem tão curto como os de um pagão, de um romano, por exemplo, que cortava baixinho assim, que nem tipo o meu assim. Alguns judeus até hoje deixam o cabelo crescer, né? Não cortam os cabelos nas têmporas por conta de um preceito de lei, que você pode conferir lá no livro de Levítico. Provavelmente Jesus também era forte por conta do trabalho que ele exercia, né? O trabalho manual é uma coisa que te exige uma certa força. Naquela época você não tinha nenhum material de construção assim muito tecnológico. Você tinha que quebrar pedra, ir lá, pegar, levar para casa, ir lá, cortar madeira, pegar, trazer. Geralmente não era um homem só trabalhando. Onde Jesus trabalhava, provavelmente ele trabalhava ali com os primos, com os parentes e tal, tudo mais. Fato número 3. Jesus pertencia à família real. Jesus era descendente direto do rei Davi. A Virgem Maria descendia de uma linhagem direta ali de um filho de Davi chamado Natã. Se você olhar na sua Bíblia, geralmente tem aí ou no início ou no final a genealogia de Jesus. E você pode ver ali que tanto José quanto Maria eram descendentes diretos do rei Davi. Isso é o resultado de uma promessa que Deus teria feito a Davi de que um dos seus descendentes seria o Messias. Mas embora ele tivesse sangue real, Jesus não era um nobre. Nessa época, os judeus eles já não tinham mais o poder sobre a sua própria nação. Eles eram governados pelos romanos. E o poder quem tinha assumido nesse momento era Herodes, que não tinha nada a ver com Davi. E quando os romanos assumiram o controle, os descendentes legítimos foram expulsos de suas terras e acabaram caindo no anonimato. E até por uma questão de segurança, eles não ficavam falando que eles eram da família real, porque o rei Herodes ele tinha um histórico assim de paranoica com gente que queria derrubar ele, queria destruir ele. O cara tinha mania de perseguição. Fato número 4. Jesus não andava só com os pobres. É claro que a maioria das pessoas que ouviam Jesus eram pobres, porque a maioria da população ali era pobre também. No entanto, muita gente pinta Jesus como um cara que tem aversão à riqueza ou uma espécie de hippie, algo do tipo.
E não era nada disso. Aliás, o próprio Jesus, ele não era uma pessoa miserável. A família de Jesus não era uma família miserável. O trabalho de construtor, de artesão, de tecton, era um trabalho muito requisitado naquela época. E ele recebia pelo seu trabalho. Jesus vendia o trabalho dele e recebia por isso, para se sustentar, para se manter. Não há nada de mal nisso. No entanto, Jesus optou por uma vida pobre, de andarilho, indo de cidade em cidade, pregando o reino de Deus. Porém, no evangelho a gente vê que várias pessoas ricas faziam parte do ciclo de amizade de Jesus. José de Arimateia, Nicodemos, Lázaro, Maria Madalena, Joana de Cusa, Susana. Inclusive essas mulheres que são citadas como discípulas de Jesus que acompanhavam o grupo, elas bancavam financeiramente as viagens de Jesus com seus discípulos. Jesus nunca recriminou a riqueza. O que ele sempre condenou foi a avareza e o apego aos bens materiais. Tanto que essas pessoas ricas ali do evangelho, elas estão sempre colocando seus bens em disposição do outro. Eles serviam Jesus com seus bens. A palavra que está no evangelho é exatamente essa. E mais tarde, lá em Atos, você vai ver que essas mesmas pessoas, o que elas fazem? Elas vendem todos os seus bens, elas colocam tudo em comum ali com aquela comunidade de Jerusalém. E Jesus costumava frequentar a casa dessas pessoas ricas. O que nos leva ao próximo tópico. Fato número 5. Jesus gostava de uma festa. Vira e mexe, entre um sermão e outro, Jesus gostava de fazer aquela boquinha na casa dos parça. Pior, ele se autoconvidava a si mesmo. Espera que isso pode ficar melhor. Ele se autoconvidava-se a si mesmo, chamando-se a si próprio. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ou seja, não bastava se convidar para ir jantar na casa do cara. Tem que se hospedar lá também e ainda levar os brother. Porque Jesus não andava sozinho, tinha mais 12 negros no rolê, velho. Isso é inclusão de verdade, gente. Nem esse papinho dessa galera aí, não. Jesus é raiz, meu irmão. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus nunca recusa um convite. E ainda mais, ele se convida para ir até a casa da pessoa. E você, já convidou Jesus para entrar na sua casa? Porque eu tenho certeza que ele já se convidou. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Mano, a salvação tá querendo ir até você. Então tá esperando o quê, meu irmão? Abre essa porta aí, meu querido. Deixa Jesus entrar. Tu vai ver a maravilha que ele vai fazer dentro de você. Isso aí eu garanto. E no próximo vídeo trarei mais 5 curiosidades inusitadas a respeito de Jesus Christ of Nazareth. Falei certo? Nem sei se eu falei certo. Deve ser isso mesmo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá o seu like e ativa o sininho pra você receber as novidades aqui do Foca na Bíblia. Meus irmãos, beijão, shalom aleichem e até a próxima!